Hoje a gente vai falar sobre ecumenismo. E eu acho que esse tema é bem interessante, é necessário conversar. É um daqueles temas, novamente, que a gente precisa falar dentro da igreja. E eu queria, talvez, começar esse bate-papo, professor. Você gostaria de, talvez, oferecer uma ideia do o que é ecumenismo? O que a gente pensa, o que vem à mente, o que as pessoas, talvez, que não sabem o que é ecumenismo? Pode explicar um pouquinho, bem brevemente, talvez, ou longamente, a gente tem todo o episódio para falar sobre isso, mas o que é ecumenismo? Bom, como a gente sempre diz, né, Alain, quando se trata de um determinado tema, a primeira coisa importante é exatamente definir os termos, né, e é o que tu estás procurando aqui nesse momento. A palavra ecumenismo, ela tem uma origem, claro, né, e eu acho que é bem interessante a gente olhar, e ela tem um uso, e tem um uso particularmente no contexto de igreja, no contexto de teologia. Na origem, ecumenismo vem de oikumene, uma palavra grega que poderia ser traduzida como o mundo habitado, né, o lugar onde há pessoas. Né? Então, na sua origem etimológica, quer dizer, na origem da palavra, tem a ver com as pessoas que estão no mundo, que formam uma unidade, né? A raça humana que habita o mundo. Né? Diferente, por exemplo, de um outro termo que poderia designar o mundo como planeta, simplesmente. Né? Não, o ecumene ele tem a ver com o mundo habitado. Né? Bom, a partir daí, claro que esse não é o significado da palavra quando a gente fala teologicamente, né? Ecumenismo, aí tem uma ideia que vai um pouquinho além. Né? Dentro da teologia, dentro da igreja, ecumenismo tem a ver com essa gente toda que está aí, né? E que confessa crer numa verdade, numa determinada verdade, né? Mesmo onde há eventualmente algumas diferenças, elas têm uma certa unidade. Né? Então, ecumenismo tem a ver com estar junto com outros que têm uma mesma fé. É claro que isso se desdobra agora, né? É bastante mais complexo. Eu estou aqui simplificando ao máximo, evidentemente, né? Mas a gente diria assim, ó, que num certo sentido, o ecumenismo tem a ver com aquilo que a gente confessa no Credo Niceno-Constantinopolitano. Né? Quando a gente diz lá no terceiro artigo, que fala do Espírito Santo, a gente diz também, eu creio numa única santa igreja cristã e apostólica. Né? Então, essa é a oicumene. Né? Esse é o mundo habitado, mundo aqui no caso, a cristandade, se a gente quiser chamar assim, né? Os cristãos no mundo inteiro formam uma única igreja, segundo o credo. Né? Jesus mesmo disse, né, que ele iria, quando Pedro fez aquela confissão, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, então Jesus disse para ele, olha Pedro, né, Simão, né, isso aí não veio de ti mesmo, foi o Pai que te revelou, né, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja de Cristo são aqueles que creem nele, que nós confessamos lá no credo, que o apóstolo Paulo foi dizer que há um só corpo. Então, num certo sentido, o ecumenismo tem a ver com reconhecer que há um só corpo, que há uma só igreja. Agora, no seu uso mais frequente, né, e como eu disse, isso tudo vai se desenvolvendo, né, principalmente lá a partir do começo do século XX, o ecumenismo tem a ver com um encontro com outros grupos cristãos com os quais nós temos alguma coisa em comum, mas que também há diferenças. Então, a busca de uma certa, de um reconhecimento dessa unidade, junto com outros cristãos com quem eu tenho algo em comum, mas que também há diferenças. Então, é todo um movimento, né, que tem muito a ver com relação entre grupos religiosos, relação entre igrejas.